humildemente com o seu Deus. Então, a ética cristã é embasada nos ensinos da Bíblia. Que me diz o que é certo e o que é errado? A ética cristã. Onde que é o fundamento, a base da ética cristã? É a teologia cristã, especificamente ou particularmente os ensinos da Bíblia. Então, não tem que dizer assim, o que é bom para você não é bom para mim. O que é certo para você não é certo para mim. O que é verdade para você não é verdade para mim. Não. O cristão tem a sua vida pautada na ética cristã, que é fundamentada na Bíblia. Então, não tem relativismo no cristianismo. Relativismo é um conceito pós-moderno para todo esse mundo que nos cerca, mas para o cristão a verdade é absoluta. E a gente fundamenta o nosso agir dentro da ética cristã. Os padrões éticos cristãos desafiam normas sociais, culturais em busca de alvos sempre mais elevados. Há um discurso muito prevalente no nosso meio. Mas isso é uma questão cultural. Nós temos que nos amoldar às questões culturais. Não, os padrões éticos cristãos estão acima das normas sociais culturais, sempre nos levando para cima. Um processo de santificação. Nossos princípios éticos cristãos deveriam moldar a cultura e não o contrário, a cultura moldar os padrões éticos cristãos. Então, essa conversa, né, essa história de que, mas nós temos que nos aculturar, temos que aculturar a palavra de Deus, temos que. Não, isso daí, com relação ao cristianismo, não é real, não é verdade. O propósito da ética cristã é ajudar a restaurar a imagem de Deus no estilo de vida dos seres humanos. Então, é claro que a gente tem uma adaptação ao tempo e ao local, evidentemente, mas o propósito da ética cristã é o mesmo para qualquer período da história e o mesmo para qualquer local. Restaurar a imagem de Deus em nós. Em qual dimensão da nossa vida? No nosso comportamento, na nossa conduta, no nosso estilo de vida. O que é estilo de vida? Então, em todas as suas manifestações, estilo de vida cristão constitui uma resposta à salvação oferecida em Cristo. Então, eu não faço as coisas para ser salva. Eu não tenho uma atitude, um agir, um modelo de vida, uma conduta para ser salva, para atender requisitos, para cumprir requisitos. Eu, em resposta à salvação oferecida em Cristo, eu tenho um estilo de vida em que eu busco agradá-lo porque eu o amo. Eu busco fazer a vontade dele porque eu o amo. O cristão deseja honrar a Deus e viver como Jesus viveria. 1 João, capítulo 2, versículo 6, abra sua Bíblia, nos diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Andar é um verbo que envolve esse processo de vida com Jesus. Eu falei, o último sermão que eu fiz na sala 57 foi sobre andar como Jesus andou. Então, quem é cristão deve andar como ele andou. E para isso a gente tem que perguntar sempre, né, como Jesus agiria nesse contexto. Estilo de vida, então, o estilo cristão de vida promove, defende e restaura a imagem de Deus nos seres humanos e dela depende. Então, quando a gente está falando de conduta cristã, é ser semelhante a Jesus, buscar a semelhança com Cristo. Quando essa imagem se refletir na nossa natureza, nossas ações vão espelhar o nosso caráter, assim como o fruto corresponde à árvore e a imagem de Deus se tornará cada vez mais distinta. Então, a questão é: eu posso ser cristão sem parecer com Cristo? Sem parecer cristão, sem que as pessoas, ao olharem para mim, me reconheçam como cristão? Então, qual é o padrão? Abra sua Bíblia em 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Diz assim, a minha Bíblia: Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, citando Levíticos. Então, o padrão é, primeiro, um chamado à santidade. Quando eu vou avaliar o estilo de vida cristão, a conduta cristã, eu tenho que entender que o padrão para minha conduta é um chamado à santidade. Segundo padrão, João, capítulo 14, versículo 15. Abra sua Bíblia, João 14, 15. Qual é o segundo padrão? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Um chamado ao amor e à obediência. Então, meu estilo de vida, a minha conduta é uma resposta de amor e obediência. Obediência aos princípios, obediência às regras, obediência ao modelo, obediência àquilo que Deus deixou na sua palavra, que é o fundamento para a ética cristã. E terceiro padrão, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se eu seguir esses três princípios ou padrões, fica muito fácil eu julgar qualquer coisa que esteja relacionado ao meu estilo de vida. Atende ao chamado da santidade? É uma resposta de amor e obediência a Deus? É para a glória de Deus isso que eu estou fazendo, isso que eu estou vendo, isso que eu estou consumindo, isso que eu estou usando? Atende a esses três critérios? É, eu gostaria de dar um destaque para essa questão da resposta de amor. Eu vou parar um pouquinho de compartilhar minha tela para contar uma historinha para vocês. Eu tinha uma colega de trabalho, amiga, no passado, que ela queria muito se casar. E ela, onde tinha alguma chance dela encontrar um possível candidato, ela ia, ela estava assim, envelhecendo e querendo se casar, a idade passando e ela querendo se casar. Até que ela encontrou numa revista Diálogo, que era uma revista que quem trabalha com a educação adventista recebia, que vinha dos Estados Unidos, da Conferência Geral em português, e no final da revista Diálogo tinha uma lista de pessoas que queriam trocar correspondência. E ela encontrou um rapaz nessa lista que começou a trocar correspondência. Só que ele era americano, escrevia em inglês, ela não entendia uma palavra em inglês. Então ela se matriculou num curso de inglês, levava as cartas dele para a professora ler. Naquela época, ela não tinha acesso a internet, a computador, assim, na casa dela. Então, às vezes ela ia na minha casa, pedia para eu ler, para eu traduzir. Aí ela escrevia em português, pagava para a professora traduzir. E assim ela foi fazendo uma relação à distância, né? E só que tinha um detalhe, ele nunca mandava foto para ela, nunca mandava foto para ela. Ele mandava fotos da Universidade de Andrews, ele estudava na Universidade de Andrews, então da neve, dos prédios. Ela mandou foto dela para ele. Passado algum tempinho, assim, questão de 2 meses, 3 meses de troca de carta, ela foi me visitar e ela sentou assim na minha cama, eu estava doente, estava me recuperando. é, Ela sentou na minha cama e falou assim: Eu estou amando. Nunca tinha visto, só nas trocas de carta. E uma vez ele telefonou para ela, ela não entende inglês, ela só ficava, oh, 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 oh. Ele falava, falava, ela não entendia nada. Bom, ela falou assim: Eu estou amando. Eu já planejei, comprei uma passagem para ele vir para o Brasil. Já planejei as minhas férias com ele. Nós vamos para Caldas Novas.
Eu já comprei os CDs das músicas que eu mais gosto. Eu já planejei o cardápio para ele conhecer as comidas brasileiras que eu mais gosto. E ela foi falando como seria esse encontro. E eu lembro que eu olhei para ela e falei, amiga, quando a gente ama de fato, a gente não faz o que a gente gosta. A gente pergunta: que comida você gosta para eu oferecer para você? Que lugar você prefere conhecer? A praia, a montanha, uma estância turística? Que músicas você gostaria que eu comprasse? Naquele tempo a gente comprava CD. E ao estudar esse tema, eu lembrei exatamente disso. Quando a gente ama, a gente pergunta o que você gosta, para eu fazer o que você gosta. Eu estava com uma amiga num shopping em São Paulo e eu só parava diante de vitrines de roupa masculina e ficava pensando qual camisa dessas ficaria bem no meu esposo. E ela dizia assim: para de ser boba, você tem que pensar em você, compra roupa para você. E eu disse para ela assim: amiga, fica tranquila, porque eu sei que se ele estivesse aqui, ele ia estar em lojas de roupa feminina, perguntando exatamente a mesma coisa: que roupa minha esposa gostaria? Que roupa ficaria bem nela? Quando a gente ama, a gente quer fazer feliz a quem a gente ama. Então, nessa questão de conduta cristã, a pergunta é: o que eu posso fazer como resposta de amor a Jesus? Não é o que eu gosto, é o que ele gosta, porque é uma resposta de amor. Então, continuando, vamos ver o meu desafio de compartilhar tela. Continuando. Opa. Para crescer à semelhança de Cristo, o ser humano finito e caído precisa de força, orientação e cuidado. Não é natural para a gente fazer a vontade de Deus, ter uma conduta e um estilo de vida que o agrade. A Bíblia atende a essa necessidade apresentando padrões de comportamento dentro de uma comunidade de fé, onde o ministério do perdão e do amor divino promove o crescimento na graça. Então, a Bíblia é o fundamento que dá para a gente padrões de comportamento. A Bíblia não é, porém, um catálogo exaustivo de regras concretas de ação, ela dá os princípios. E nós, os cristãos, somos chamados a pensar, orar e agonizar sob a orientação do Espírito Santo enquanto luta com esses dilemas excepcionais do estilo de vida, da conduta cristã. Então vejam bem, você vai perguntar assim: é certo ou não é certo tomar café? A Bíblia não fala sobre o café. A Bíblia dá princípios para você pensar, orar, agonizar. Agonizar, olha esse verbo, gente. Agonizar é uma luta. Nós estamos numa luta entre a nossa natureza carnal, entre as minhas inclinações e a vontade de Deus, e a santidade e a obediência. Então, a Bíblia me dá os princípios, ela não desce a detalhes de coisas que estão diante de nós no dia a dia, mas é por meio de oração, reflexão, leitura, buscar conhecimento, porque eu não posso agonizar clamando pelo Espírito se eu não vou à fonte, que é a Bíblia. Então, eu vou à Bíblia, eu reflito, eu oro, eu peço orientação do Espírito Santo para poder lidar com essas questões. Como que isso se dá? A ênfase da sala 57. Daí a resposta. Quando o Espírito Santo entra na vida de um indivíduo, mudanças decisivas ocorrem ali e se tornam evidentes a todos que lhe estão à volta. O que diz em João 3,16? Você sabe, a conversa de Jesus com Nicodemos, o Espírito é como um vento e ele vai fazendo as mudanças. Você não sabe de onde vem, para onde vai, mas é ele quem faz a mudança. O Espírito não apenas faz a parte inicial de nos despertar para o pecado, para a justiça, para o juízo, mas ele vai fazendo a alteração em
toda a nossa vida progressiva. Olha, gente, a Sala 57 contribui para isso e nós já vimos em muitos testemunhos. Em muitos testemunhos, o Espírito vai conduzindo devagar a mudança, aquilo que eu usava, aquilo que eu gostava, aquilo que eu preferia, aquilo que agora a gente vai perdendo o gosto por aquelas coisas, a natureza carnal vai dando espaço para a natureza espiritual, o Espírito agindo, e é um processo. E a Bíblia, então, como eu falei, ela não dá detalhes de coisas que nós estamos vivendo hoje, como cristãos do século XXI, mas ela dá os princípios gerais, ela dá modelos normativos e ela dá regras de ação. Querem ver como é que é isso? Vou dar um exemplo. Princípio geral. Não adulterarás. Onde que estão os princípios gerais? Estão principalmente nos 10 mandamentos e nos principais discursos de Cristo. A gente vai pensar, por exemplo, no Sermão da Montanha. Nós temos princípios gerais. A Bíblia dá, então, os padrões gerais, os princípios gerais, mas ela dá também modelos normativos, que são histórias que estão na palavra de Deus, que são guias, servem de guia, ilustram o princípio. E um modelo normativo para a gente, essas histórias bíblicas são fontes de modelos normativos para a gente conhecer a vontade de Deus nesses princípios. Um modelo normativo positivo é, por exemplo, José, a esposa de Potifar. Um modelo normativo negativo é Davi com Batseba. Então, esses modelos normativos vão explanando os padrões dos princípios fundamentais, que são universais, né? Então, não adulterarás é um padrão universal, fundamental. E, por fim, ela apresenta inúmeras, centenas de regras, regras de ação. Por exemplo, Provérbios, fique longe da mulher adúltera. Por exemplo, Levíticos, com aquelas regras que Moisés passou para o povo. Você não vai se deitar com a esposa do seu pai, você não vai se. Então, são regras de ação. Então, hoje eu estou diante de vários dilemas éticos que eu preciso usar esses princípios, esses modelos normativos, e às vezes não tem uma regra específica, mas por meio da oração, por meio da reflexão, da busca do Espírito, eu vou ter a resposta de Deus. Eu vou fazer um exercício agora rápido com vocês. Vamos pensar neste princípio geral: não furtarás. Você se lembra na Bíblia de algum modelo ilustrativo, de algum modelo normativo, de alguma história de alguém que representa esse princípio, não furtarás? Se eu tivesse numa sala de aula, eu dei a oportunidade, se o chat tivesse aberto, né? Mas quem está no YouTube pode responder no chat. Um modelo normativo, uma história. Você se lembra, por exemplo, de Ananias e Safira. Não furtarás. Existem inúmeras histórias na Bíblia que ilustram esse princípio. E a regra de ação? Está cheia de regras sobre não furtar. Eu posso até citar Malaquias 3:8. Em que vocês me roubam? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, né? Então, é muito. Deus é didático. Deus não nos deixa sem respostas para as nossas dúvidas. Então, sempre o princípio vai estar na palavra de Deus. E nós temos regras que podem nos dar orientação quando a gente tem dúvida. Agora eu gostaria de rapidamente começar a entrar na parte mais prática. Em quais dimensões da nossa vida, né, a igreja tem orientações para a nossa conduta cristã, para nossa. Quais dimensões da vida cristã nós temos alguma orientação sistematizada da igreja adventista? Então vamos lá. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo na dimensão espiritual. Vamos ler, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Então, para nós cristãos do século XXI, a orientação é muito clara. Capítulo 3, versículo 11 diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Então, nós estudamos bastante a dimensão espiritual. Eu não vou me deter nessa dimensão, tá?
Na dimensão física, qual é o princípio? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes tem dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, na dimensão física, nós temos também que buscar a semelhança com Cristo, porque é o Espírito, nós somos templo do Espírito Santo. Na dimensão social, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, diz assim: Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Então, no relacionamento interpessoal, eu sou servo, eu busco o bem do outro. E Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem viva só. Então, nos nossos relacionamentos, nós temos que ter uma conduta cristã semelhante a Cristo. E na dimensão pessoal, na verdade, da responsabilidade pessoal. Quando eu coloco pessoal, eu quero dizer responsabilidade pessoal. Eu cito Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, o nosso padrão é Cristo, no que diz respeito à nossa responsabilidade pessoal, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que ele devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, estas são as dimensões da nossa vida. Não, a gente não pode separar, porque tudo é um todo integrado. Não tem como ser cristão e negligenciar uma dessas dimensões. A vida cristã envolve o todo, as minhas relações interpessoais. E agora vamos começar a explicar rapidamente cada uma delas, mas eu não vou me deter, principalmente, né, eu vou na espiritual, que é aquilo que a gente teve já durante a maior parte dos nossos estudos, né, das nossas sermões, pregações, a gente se detém muito na questão espiritual, numa vida de piedade, numa vida de santidade. Eu vou me ater na dimensão física para frente, tá? Então, a Igreja Adventista tem, por revelação de Deus, eu não vou parar o compartilhamento, mas eu vou falar rapidinho. A Igreja Adventista, esse movimento profético, o pastor Wagner falou sobre isso, a Ana falou sobre isso. Antes de nós entrarmos nas crenças fundamentais, nas doutrinas, o pastor Wagner explicou para a gente como foi esse movimento, a origem desse movimento profético, que tem a sua certidão de nascimento em Apocalipse 10:11. Ainda é necessário que você profetize a muitos povos, nações, línguas. Esse movimento profético se organizou do o corpo doutrinário por meio de pesquisa na palavra de Deus, investigação, ao longo da década de 1850. Então, toda a década, desde 1844, quando começa esse movimento, até o final da década de 1850, os pioneiros se dedicaram a se debruçar na Bíblia para encontrar as crenças fundamentais deste movimento. Quando eles terminam de organizar, a princípio, 25 crenças fundamentais, Deus move por meio do seu espírito Tiago White para pensar que deveríamos nos organizar como uma pessoa jurídica, como uma denominação com um nome. Falando num termo conhecido para nós brasileiros, com CNPJ, uma pessoa, porque até então era um movimento. Eles se autodenominavam pequeno rebanho, guardadores do sábado. Nenhuma crença, nenhuma doutrina veio por revelação de Deus a Ellen White. Nenhuma. Quando a igreja se organizou, tinha um nome, fizeram a primeira assembleia dessa igreja organizada em 1861. Deus deu a Ellen White 15 dias depois da igreja estar organizadinha, a revelação do estilo de vida saudável. Então, o nosso estilo de vida saudável, sim, veio por revelação, não por pesquisa na palavra de Deus. Isso eu louvo a Deus, porque a igreja adventista não é uma igreja que tem a sua origem numa dissidência de um movimento, mas é um movimento que surge a partir da pesquisa da palavra de Deus.
E todo o corpo doutrinário vem da pesquisa. Porém, o estilo de vida saudável veio por revelação. Então, isso que nós estamos vendo aqui é Deus se comunicando diretamente com este povo remanescente, dizendo: vocês têm que preservar a saúde, cuidando com exercício físico, luz solar, água, ar puro. Não vai dar tempo da gente conversar sobre essas coisas, mas eu quero me deter em três desses: temperança, abstinência de fumo, bebidas alcoólicas, drogas, narcóticos e bebidas estimulantes. Quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só da dimensão física, a gente está falando da dimensão mental e da dimensão emocional, a saúde do homem todo. E a gente sabe hoje, desde que Deus revelou a Ellen White, hoje a ciência confirma aquilo que Deus revelou lá na década de 60, essa inter-relação entre o físico, o mental e o emocional. 9 entre 10 doenças têm sua origem na mente. Então, temperança não é só uma questão da dimensão física, mas o uso de fumo, o uso de bebidas alcoólicas, o uso de bebidas estimulantes, e aí bebidas estimulantes entra café, entra vários tipos de chás, entra cooler, entra Red Bull, entra um monte de coisa que está no nosso meio e está todo mundo achando que está tudo bem, que não tem problema. Alimentação saudável não é só deixar de comer carnes e alimentos imundos. Tem muito cristão no século XXI que é vegetariano e que está com a saúde totalmente comprometida, porque enche a pança de trigo, que hoje está inflamando nosso cérebro, nosso corpo, por causa das mutações do trigo. Eu não vou falar sobre isso porque não é minha área, mas a alimentação saudável não é só se abster de comidas imundas previstas em Levítico 11, não. Não adianta eu ser vegetariano e comer demais, sem equilíbrio e sem regularidade. Então, alimentação saudável envolve simplicidade, dieta original que Deus planejou para os seres humanos, equilíbrio e regularidade. E o repouso? Repouso é muito mais do que dormir. E aí entra aquilo que nós utilizamos para recriar o nosso corpo, para nos dar saúde. Repouso é dormir, mas é também mudança de atividade quando a gente faz o nosso lazer, para renovar o nosso cérebro. Então, eu vou falar rapidamente sobre repouso, porque envolve estilo de vida, sim. Como que a gente faz a nossa recriação? Recreação vem, não é diversão, é recriação. A gente tem que levar em conta alguns princípios. Toda recriação que eu praticar, ela tem que levar em conta o meu princípio de pureza, o meu compromisso total com Deus, princípio do domínio próprio, princípio de recriação. O que que é recriação? A recriação tem que fortalecer, erguer e refrigerar a mente e o corpo. Então, toda recriação tem que trazer saúde para o meu corpo, trazendo um benefício de saúde mental e física. Ah, nós vamos para tal lugar fazer uma recreação. Tem que ser uma recriação, onde restaure a nossa saúde física, onde restaure a nossa saúde mental. O princípio da presença de Deus. E muitos jovens falam assim: um Deus tirano, não quer que eu faça isso, não quer que eu faça aquilo. Não tem a percepção de um Deus companheiro e amigo que quer estar com você o tempo todo. Então, quando eu escolho o tipo de recreação que eu faço, eu tenho que levar em conta esses princípios. E isso inclui rádio, televisão, cinema, vídeo, leitura, música, jogo, dança. Tudo isso tem que passar pelo crivo desses princípios. Isso é um problema sério nos nossos dias. Você não vai mais em determinados lugares, mas você traz para dentro da sua casa esse tipo de divertimento, que não é recreação.
Passa por esse crivo? Ok. Não passa pelos princípios de pureza? Deus está sendo honrado? Envolve meu compromisso de santidade? Envolve domínio próprio? Está promovendo fortalecimento, erguimento e refrigeração da minha mente, do meu corpo? Só sobre este item daria para fazer uma sala 57. Meu pai do céu, meu tempo já acabou. E eu não cheguei na metade. Vamos lá. Dimensão social. Amanhã nós vamos. Amanhã não, quarta-feira, a Verinha vai falar sobre a dimensão do casamento cristão, da vida em família. Mas a dimensão social da conduta cristã envolve sexualidade, cidadania, relações de trabalho, como eu me relaciono com os outros, responsabilidade cívica com o meu país, mordomia cristã, que nós já ouvimos falar durante esse reestudo das crenças, esse estudo das crenças fundamentais. E agora chegou na parte que eu acredito que era o que o pastor Wagner queria que eu falasse. Até agora, eu acho que não é o que o pastor Wagner queria que eu falasse, mas é aquilo que o Espírito me moveu a falar, porque não adianta a gente falar de regra sem falar de princípios, não adianta a gente falar de usos e costumes sem falar daquilo que fundamenta aquilo que a nossa igreja tem orientado. Por isso que eu gastei todo esse tempo, e é muito tempo. Dimensão pessoal, responsabilidade pessoal, cada ação, palavra e atitude, cada escolha que eu faço exerce impressão ou deixam marcas que nós chamamos de influência. Suas escolhas influenciam. Você não pode dizer como Caim, eu não sou responsável pelo meu irmão. Você é responsável, sim. Como cristão, nós somos testemunhas, nós influenciamos. Então, as minhas decisões em relação a esse assunto impactam na vida dos outros. E agora eu vou entrar na parte mais sensível. Desde as folhas de figueiras, lá no Éden, este assunto tem sido um tema muito sensível para os seres humanos. Por quê? O assunto do vestuário e do adorno é tão delicado porque mexe com aquilo que alguns indivíduos valorizam mais, ou seja, orgulho e vaidade. Mexe com os pecados, com o original, com aquele pecado mais abominável para Deus, orgulho e a vaidade. Esse tema é um tema sensível. Imagine a cena: você está num aeroporto, eu tenho ido muito para aeroporto, pego o avião. Você está na sala de espera e a tripulação chega para entrar assim que o avião está ali parado, troca de tripulação, troca de piloto, e você vê o piloto chegar com a camisa saindo para o lado de fora da calça, atrás, o paletó no ombro e o cap, o chapéuzinho dele lá, virado com a aba para trás. A gravata para fora, assim, com o nó alargado, e a camisa amassada. O piloto de avião chegando desse jeito no aeroporto, e aí você fica, meu pai, que piloto é esse? Você vai entrar numa aeronave e você vai confiar a sua vida a uma pessoa que está com uma aparência desleixada. Isso impacta ou não impacta nos passageiros que vão entrar? Se tem uma profissão que zela pela aparência, essa profissão é as relacionadas com a aeroviação. Há todo um código de conduta para quem trabalha, porque eles têm que passar uma imagem de segurança, uma imagem de confiança para quem vai entrar naquele avião. Se essa profissão tem que passar uma imagem e essa profissão tem um compromisso com o vestuário para passar essa confiança, nós cristãos temos um compromisso com o reino. Nós representamos, nós somos embaixadores de um reino. A imagem e o vestuário têm que retratar esse compromisso que nós temos com este reino. E eu tomo a liberdade de mostrar para vocês princípios. O meu cunhado, o esposo da Thaís, foi professor de escola de aviação. Ele é piloto, não profissional, né?
piloto assim amador, e ele deu aula de meteorologia em escola de aviação. E ele me deu, há muito tempo atrás, quando eu morava em Goiânia, uma apostila dessas aeromoças, falando sobre como deve ser a apresentação de quem trabalha nesse serviço. Então, se eles têm essa preocupação, que dirá nós que representamos o reino? E eu vou tirar aqui algum tempinho para mostrar para vocês o que diz nessa apostila, tá? Bem rapidinho. Para se obter equilíbrio, você deve levar em consideração 5 fatores. Primeiro, postura correta. Então, você está passando uma imagem. Você representa uma empresa, você representa, mas nós vamos olhar isso como cristãos. Eu represento um reino. Eu tenho que ter asseio pessoal, a maquiagem ou a barba bem feita. Nós vamos falar um pouquinho sobre maquiagem. Roupas adequadas para a ocasião ou apresentação correta do uniforme. Então, roupas adequadas para ocasião. O manual da igreja também falava isso. O que é a roupa adequada para a ocasião? A roupa que eu uso na praia não é a roupa que eu uso na igreja. Mas o princípio que eu uso na praia é o mesmo princípio que eu uso na igreja. Professora, Oi. me desculpe interrompê-la, mas assim, você pode usar mais tempo, tá? Hoje é segunda-feira, dia do mosaico, eu sei que eu posso usar um pouquinho mais, mas eu E vou ser então, rápida. não, fique tranquilo, o tema tá excelente, vai ser ótimo pra gente. Continue firme aí, tá? Tá bom. Roupas adequadas para a ocasião é você saber se ajustar. Eu vou para uma praia, eu tenho que me ajustar, mas dentro dos princípios, que a gente vai olhar já já. Terceiro, coordenação de atitudes e gestos. É um todo, não é só vestuário. Boas maneiras. Pastor Wagner, se algum dia o senhor permitir, a gente vai trabalhar um pouquinho mais essas questões, num outro momento, num outro contexto, tá bom? Ampliar um pouquinho mais essas coisas, porque hoje eu vou me deter naquilo que é mais sensível, vestuário e cosmética. Então, essa apostila que fala para aeromoças, comissários de bordo e pilotos, que eu tirei esse princípio, diz assim: cuidado com cabelos, cuidado com maquiagem e barba, cuidado, cuidado com mãos, com as extremidades, com os cheiros, queridos irmãos e irmãs. Higiene pessoal, água por dentro e água por fora, banho. Uso de protetores para os nossos odores naturais. Tudo que passa de 30 centímetros é perigoso. Se meu hálito alcança as pessoas, é perigoso. Se meu odor das axilas passa de 30 centímetros, tanto de mim para fora quanto de fora para dentro, 30 centímetros é a barreira invisível. Esse cuidado a gente tem que ter. Quando eu passo perfume, eu também tenho que ter esse cuidado, porque ninguém é obrigado a gostar do perfume que eu gosto. Mas vamos avançar. Vestuário, olha, eles estão falando, são os líderes falando para os seus servidores, vestuário adequado, tem cuidado com essas coisas. Acessórios, vocês têm que ter cuidado. Vejam, gente, não são cristãos falando. Eles estão representando uma empresa. Cuidado. E aí eles dizem nessa apostila: as mulheres devem evitar, preste atenção, gente, decotes, alças, cavas, roupas apertadas ao ponto de marcar as peças íntimas, roupas transparentes, sapatos muito altos ou completamente baixos, tamancos ou sandalinhas. Os homens, não vou nem descer a detalhes, tá, gente? Está muito claro. Isso daqui não é a igreja falando. Isso daqui é um curso para comissários. Isso daqui é um curso para pilotos. Quem tem que passar confiança, quem tem que passar segurança, respeito. Homens, contraste de cores das camisas com as calças ou as meias. Eu não vou também descer a detalhes, mas a gente tem que ter percepção de equilíbrio. A meia, se eu estou com uma roupa social, a meia tem que combinar com o sapato ou com a calça escuro. Não se usa meias brancas
meias claras com roupa social. Meias claras são para roupas esportivas. Preferir sempre cores suaves, fugir sempre do exagero, evitar camisas regatas, jeans desbotados, roupas amassadas ou com aspectos de descuidado. Bom, isso tudo está lá na apostila. Agora vamos ver o que o manual da Igreja Adventista fala. Então, eu estava falando de uma categoria que zela pela aparência. Agora vamos ver o que o manual da igreja fala. Trajar-se com simplicidade e se abster da ostentação de joias e ornamentos de todo tipo está em harmonia com a nossa fé. Sim, Jacó, quando sai com a sua esposa e seus filhos da casa de Labão, e sente que precisa abandonar os ídolos, abandonar os costumes daquele povo, pede para eles tirarem os ídolos e pede para tirarem os brincos, que era um costume daquela época. Quando lá diante daquela orgia do bezerro de ouro, né? Eu vou até ler esse texto, porque eu acho muito, muito, muito importante a gente lembrar disso. Tá lá em. Deixa eu achar aqui os meus apontamentos. Êxodo 33, 4 a 6. Êxodo 33, 4 a 6. Quando Deus diz: Olha, Moisés, não aguento mais esse povo, vou abandonar, vocês podem seguir, porque eu não vou mais com vocês. Aí o povo sentiu. Versículo 4 do Êxodo 33 é assim: Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Por isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: Vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Os enfeites eram um símbolo de que eles ainda estavam com o coração no Egito. Então, não dá tempo da gente descer a explicações, mas eu recomendo, quem puder, compre o livro O Uso de Joias na Bíblia. Tem disponível na Casa Publicadora Brasileira. Se você tem alguma dúvida, e que tipo de joia? Todo tipo de joia, com exceção das funcionais aqui no Brasil, o uso da aliança para demonstrar que a gente está casado. É tolerável. Mas a gente está falando de brinco, bracelete, correntinha, piercing. Para alguns homens, o próprio prendedor de gravata é uma joia, a própria abotoadura é uma joia. Então, tudo isso que a gente coloca nosso coração, a nossa vaidade, a gente tem que evitar, mas, na verdade, para a Igreja Adventista, não está de acordo com a nossa profissão de fé. O uso de joias é contrário à vontade de Deus. Simplicidade deve ser uma característica fundamental e deve caracterizar as nossas cerimônias de formatura, os casamentos e todos os demais cultos na igreja. Às vezes eu me surpreendo quando vou num casamento e no casamento a gente pode. Aí no casamento veste alça, aí no casamento se maqueia, aí no casamento fica parecendo um monte de pavão, pavoa, sei lá eu se tem isso, né? Arara, arara, fica melhor arara. Eu falo, meu Deus do céu, aquela é minha irmã? Que frequenta a mesma igreja que eu? No casamento pode? Na formatura pode? Não, irmãos. Simplicidade é uma característica do povo que está se preparando para viver eternamente nas mansões celestiais. Então não há anuência nenhuma para esse tipo de cerimônias, para que a gente possa. Ah, eu não sou vaidosa no meu dia a dia, mas no casamento eu posso. Então, isso está no manual da igreja, tá bom? Nossas roupas devem ser caracterizadas pela modéstia, beleza, graça e conveniência da simplicidade natural. O povo de Deus deve sempre encontrar-se entre os conservadores em matéria de vestuário. Modéstia, beleza, graça e conveniência. O que quer dizer
cada uma dessas coisas? Rapidinho. Deixa eu só ver. Não, tá. A Bíblia associa, agora eu vou chegar naquilo que eu prometi que ia falar um pouquinho. A Bíblia associa os cosméticos pomposos. Deixa eu só ver que eu tinha marcado uma coisa aqui. Hum, É, eu deixei de passar o slide do que significa cada uma dessas coisas. Modéstia, decência. Espera um pouquinho só, gente. Eu vou encontrar aqui a passagem bíblica que eu quero que a gente leia para poder falar sobre cada uma destas coisas. Eu não preparei, eu preparei o slide, mas não salvou. 1 Timóteo, capítulo 2, 9 a 10. 1 Timóteo, capítulo 2, 9 a 10. Diz assim, é Paulo falando, tá? Esses princípios que a gente viu no manual da igreja. Diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, diz a minha Bíblia, né? Modestamente. Essa palavra modestamente, em grego, é kosmios, que quer dizer apropriada, digna, apropriada, digno, bem ordenada. É, então, lembre-se, modesto, o que é modesta? É ser apropriada, ser digna, uma roupa digna, uma roupa bem ordenada. A próxima palavra, decência. O que quer dizer a palavra decência? É aidos no grego, decoroso, honesto, respeitoso, uma roupa que mostre reverência e respeito. E a terceira palavra, discrição. Discrição é difícil da gente traduzir para o português. É a palavra só se a querida irmã Lília tivesse aqui, ela poderia, estivesse com o microfone, ela podia dizer como é que se fala. Sofrosune, que é a junção de sós, que é saúde, e frenes, mente. Então, saúde da mente. Então, quando a gente está falando de discrição, a gente está falando de autocontrole, de domínio próprio. Então, a roupa tem que ter dignidade, respeito. E o respeito é com o meu corpo e o respeito é para com o outro que está me vendo. Ah, o pecado está na cabeça do outro. Ele é que está me olhando, deixa eu só voltar para cá. Ele que está me olhando com, estou falando de modéstia, né, de descrição do que Paulo está pedindo para os cristãos de maneira geral, né? Modesta, decência, discrição, não adornando com tranças, com ouro, com pérolas, com roupas caras, mas com boas obras. Aí a pessoa diz assim: pecado está na cabeça do outro. Ele é que está me olhando com más intenções, porque você não está respeitando ao outro e nem sei como é que entra, né? Dá um jeito ali, aperta, respira fundo e coloca. Mas às vezes dá medo até que descosture com o movimento da pessoa. Então, quando eu me visto, eu tenho que levar em conta o outro, o respeito ao outro, não induzir o outro ao pecado. Mas, na verdade, muitos se vestem com essa intenção, de chamar atenção sobre si. Sobre cosmética, maquiagem. A Bíblia associa os cosméticos pomposos com paganismo e apostasia. Tá aí duas passagens, segundo Reis, capítulo 9, versículo 30. Eu vou ler somente essa passagem para a gente não gastar muito tempo, porque depois esses slides vão estar à disposição de vocês. Em seguida, o encontrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando uma janela ao palácio. Então,
uma mulher ímpia. Quando você vai lá para Apocalipse, você também vê a descrição de uma mulher em contraste com outra. Não dá tempo da gente falar sobre tudo isso, mas na descrição dessas mulheres você vê o que é sinônimo de pureza, o que é sinônimo de apostasia. Então, a nossa apresentação pessoal revela pureza ou apostasia, paganismo, apostasia, e os cosméticos historicamente estão associados a isso, historicamente. No tocante aos cosméticos, portanto, cremos que os cristãos deveriam manter a aparência natural e saudável. Grave essas duas palavras: natural e saudável. Tudo que você usar tem que revelar naturalidade e saúde. Se erguermos bem alto a figura do Salvador pelo modo como falamos, agimos e nos vestimos, nos tornaremos mais tais quais magnetos, ímãs, atraindo pessoas a ele. Então, a nossa aparência tem a função de atrair pessoas ao Evangelho, ou repelir, ou repelir. Porque quando a gente está falando de vestuário, gente, também tem muita gente cristão que entende que vestir-se de forma desleixada é sinônimo de humildade e não leva em conta o belo, o agradável. Ao sair os homens. Voltando aqui. Quando eu tinha 17 anos, eu estudei no IAE São Paulo, um ano só, um ano e meio, para ser mais preciso, um ano e meio. E eu tive um professor que marcou muito a minha vida. Professor Hampton Eugene Walker. Ele era americano, um senhor já, e ele dava aulas lá no IAE de religião. Esse professor, eu fui secretária dele nas minhas horas de atividades educativas. Ele pintava o cabelo. Isso em 1978. Ele e a esposa dele já era idoso, tinha uma costeleta branca, mas ele pintava o cabelo. Em 1978, no século passado, até mulheres da igreja que pintavam o cabelo eram vistas assim, né? E ele me ensinou algo que me marcou muito. Ele falou assim, Talita. Ele me falava Tolita, americano, né? Tolita. Eu busco ser o mais semelhante possível ao plano original de Deus antes do pecado, para mim. Quando Deus nos criou, ele não planejou o cabelo branco é consequência do pecado. Isso era o que ele me ensinou. Então ele falou assim: eu busco naturalmente ficar o mais parecido com o plano de Deus para mim antes do pecado. Então o cabelo dele era pintado na cor natural, não numa outra cor que não era a própria dele. Ele e a esposa dele. E isso marcou tanto a minha juventude que eu tomei como propósito buscar ser o mais parecida com o propósito original de Deus para nós antes do pecado. Como é que Deus nos planejou antes do pecado? Planejou o homem e a mulher. Vejam essa descrição do livro Patriarcas e Profetas. Ao sair o homem das mãos do Criador, era de elevada estatura e perfeita simetria. Então, a gente tem que buscar simetria, lutar. Tem gente que tem inclinação para a obesidade, tem predisposição para a obesidade, mas a gente tem que lutar para buscar esse ideal de simetria entre altura e peso. O rosto trazia a rubra coloração da saúde e resplendia com a luz da vida e com a alegria. A altura de Adão era muito maior do que a dos homens que hoje habitam a terra, e Eva era um pouco menor em estatura, contudo suas formas eram nobres e cheias de beleza. Deus ama o belo. Eu tenho que buscar, sim, a beleza dentro. Eu reconheço, eu tenho melasma no rosto, eu tenho manchas no rosto. Então, a única cosmética que eu uso é que dá um pouquinho de cor no meu rosto, para dar uma impressão de saúde, porque Deus planejou que nós fôssemos assim antes do pecado. Única coisa que eu uso no rosto é isso, aquilo que dá uma impressão de naturalidade e saudável.
para parecer saudável, porque a própria Bíblia diz assim: olha, quando você jejuar, não fica com cara de quem está passando fome, doente. A gente tem que transmitir uma imagem sadia, saudável, mas que tenha como critério naturalidade. Então, o que que é naturalidade? Queridas irmãs, me desculpe a sinceridade. Eu não sou padrão para ninguém. Eu sou pecadora, eu sou falha, eu estou contando para vocês o que eu aprendi e o que eu escolhi. Eu quero ser o mais parecida com Eva, porque foi o ideal que Deus tinha para esta criatura, para os seres humanos, para as mulheres. Então, o rosto com uma rubra coloração de saúde é a única escolha que eu fiz para mim. E o que é natural? Tudo que tem cor que não é natural, nós deveríamos evitar. Esmalte que tem cor e não é natural, originalmente Deus não nos fez com unha vermelha, com unha azul, com unha marrom, com unha preta. Não é natural, não é saudável. Mais parecida com o ideal de Deus, eu posso usar. Mas tudo que tem além do ideal de Deus, eu devo evitar. Esse casal não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais, estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como usavam os anjos, enquanto viveram em obediência com Deus, com a vontade de Deus. Essa veste de luz, então, continuou a envolvê-los. Terminando. A verdadeira religião enobrece a mente, refina o gosto, santifica o raciocínio e torna o seu possuidor participante da pureza e santidade do céu. Ela traz para perto os anjos e nos separa mais e mais do espírito e influência do mundo. Então, a verdadeira religião não faz você gostar das coisas do mundo. A gente está tentando ficar o mais parecido do mundo, sem sair da igreja, mas com um pé lá, um pé cá. A verdadeira religião nos separa e Jesus orou dizendo assim: olha, eles não são do mundo, eles estão, mas não são. Ela faz parte de todas as ações, a verdadeira religião faz parte de todas as ações da vida e relações da vida e nos dá um espírito sadio, produzindo como consequência felicidade e paz. Fazer a vontade de Deus nos traz felicidade e paz. Então a gente tem que buscar, e essa frase foi o professor Walker quem falou para mim, esse meu professor que marcou tanto a minha juventude. O cristianismo refina o gosto. E ele me ensinou, quando eu vou numa loja de sapatos para comprar um sapato, eu peço, Senhor, Espírito Santo, isso ele me ensinou. Me ajuda a comprar aquele que tenha mais relação custo-benefício, que vai ser durável, que ele agrade, que seja de acordo com aquilo que o Senhor deseja que eu use. Quando eu vou comprar uma roupa, eu oro diante da arara de roupa, Senhor, me ajuda a comprar aquilo que o Senhor se agrada, aquilo que vai revelar o meu caráter ao mundo como uma seguidora de Jesus, com pureza e santidade. O cristianismo refina o gosto. E me desculpa, minhas irmãs, eu estou falando agora para as mulheres. Tem muita mulher que se veste muito mal e não revela a beleza do caráter de Cristo. Depois a gente pode um outro dia falar sobre isso, sobre elegância. Elegância não é vestir progressivo, envolvendo a união de toda uma vida com Cristo. Viver santo é nada menos que entrega diária à vontade e controle de Cristo, diária conformidade com seus ensinos. Então, conduta cristã é um processo diário de entrega ao controle de Cristo, ao Espírito Santo, e dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu use? O que queres que eu vista? O que queres que eu coma? O que queres que eu ouça? O que queres que eu fale? À medida que nos sejam revelados por meio do estudo da Bíblia e da oração, a gente vai amadurecendo. Cada um está num ritmo ou numa velocidade diferente. Mas nós devemos nos abster de julgar os nossos irmãos ou irmãs mais fracos. Ao mesmo tempo que nós devemos ensinar a palavra, nós não devemos julgar, porque cada um está num processo de conhecimento, da vontade, de crescimento. Então, é um processo. E terminando,
Os cristãos que se acham realmente unidos a Cristo possuem apenas um ideal: farão o melhor para a glória de Deus. Volto a dizer, não sou modelo, essa mensagem é para mim. Louvo a Deus porque tive bons professores que me influenciaram ao longo da minha jornada cristã a entenderem estes assuntos, e cada um está num degrau de conhecimento e de experiência. A gente não deve julgar, não deve apontar o dedo. Com amor, nós devemos indicar o caminho, aquilo que a igreja orienta como padrões para esse tema tão sensível. Mas, acima de tudo, é uma busca diária do Espírito Santo, e é Ele quem vai soprando no nosso ouvido: este é o caminho, andai por ele. Que Deus nos abençoe. Posso orar, Pastor Fernando? Por favor, pode sim. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nossa gratidão pelo seu cuidado por nós, porque nós despertamos hoje com o propósito de buscar ao Senhor, e esta multidão que se reúne aqui, tanto online quanto vão assistir depois pelo YouTube, tem um propósito de conhecer a tua vontade e fazer a tua vontade. Por isso, Senhor, por meio do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, abre o nosso entendimento para esse assunto tão sensível, que nós possamos entender que somos embaixadores de um reino, que somos filhos de um rei, que precisamos ter condutas que representem a este reino no nosso agir, cada dimensão, que nós possamos verdadeiramente atrair pessoas a Cristo por aquilo que nós representamos visualmente para as pessoas. Dá-nos essa compreensão. Batiza-nos hoje com o Espírito Santo, a fim de que nós possamos fazer a tua vontade, não perder nenhuma oportunidade de testemunhar, e que ao final do dia possamos reconhecer que o Senhor nos guiou em todos os detalhes da nossa vida. Nós pedimos estas bênçãos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Desculpa por ter avançado um tempo, mas esse tema é tão extenso. Peço desculpas. Thalita, fique em paz. O tema é um tema muito necessário para os dias que nós estamos vivendo, os dias que caracterizam a humanidade. São dias de desequilíbrio, de incoerência. E, infelizmente, a igreja tem sido impactada por essa dinâmica. Então, toda a série sobre identidade tem sido muito importante e o tema de hoje vai na mesma direção. Eu gosto de pensar que todo produto tem a sua embalagem e, obviamente, o evangelho não pode ser reduzido a um produto, mas a termo de ilustração podemos usar essa linguagem. Nós somos a embalagem do evangelho. E como você deu o exemplo aí do capitão, né, que chega no o comandante do voo, né, que chegaria aí todo desalinhado, não nos passaria confiança. Nós também damos uma imagem muito negativa do evangelho quando não nos portamos com dignidade, né? Então, o tema foi muito válido, é um tema que mexe com as paixões da gente, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, assim, a maneira como você apresentou foi muito didática, muito tranquila. Então, louvado seja Deus pela mensagem apresentada e pela forma como ela foi apresentada também, né? Então, louvado seja Deus. Fala, pastor Wagner. Bom dia, tudo bem? Obrigado, Thalita, pela mensagem. Propositalmente, eu procurei que uma mulher falasse sobre esse tema, pastor Fernando. Porque normalmente nós pastores falamos sobre isso em nossos estudos, às vezes abordamos isso em uma igreja. E aqui em uma das minhas igrejas na Central, Thalita, a gente
Nós fizemos alguns ajustes, especialmente para aqueles que vão ministrar o culto. Aconselhamentos como esses que foram dados para as aeromoças nesse curso secular. Engraçado, é um curso secular, muito mais preocupado às vezes com isso. Ninguém fala mais sobre isso. Foi isso que ele me disse. Por que que você está mexendo com isso, pastor? Ninguém fala mais nada sobre isso. Ou seja, né? Então, algumas coisas, quando você prega, me suscitam perguntas, como, por exemplo, se você chegar com brincos e pulseiras na igreja e uma maquiagem carregada, provavelmente a depender da igreja, e aí isso vale colocar aqui entre aspas, você não seria indicada para uma função da igreja. Por quê? Ela usa joias. Mas é engraçado como as pessoas de temperamento rude e que demonstram a ausência do amor pelas pessoas são indicadas para cargos da igreja. A falta de amor também é um ornamento. Ele só não aparece pendurado. Mas a falta de amor e cuidado ao próximo é um ornamento que deveria também ser um atributo para que a pessoa seja ou não líder da igreja. A gente se agarrou a esse tipo de mensagem, da mensagem de conduta cristã, assim como se agarrou a mensagem de saúde. Parece que essas duas coisas têm proeminência em relação às outras, inclusive que são mais importantes e essenciais do que essa. Quando eu digo mais importantes e essenciais, eu digo no que tem respeito àquilo que não é visto e daquilo que é visto, né? Porque os brincos aparecem, a maneira como eu me alimento aparece, mas a inveja, ela não está estampada, o orgulho não está estampado aqui, mas ele está aqui dentro, ornando o meu coração. Então eu fico pensando nessas discrepâncias de avaliações que nós temos em relação a essas abordagens que a gente faz sobre conduta cristã. Então, para mim, deveria as duas coisas ter o mesmo peso na balança. Está em desacordo com a conduta cristã, não deve ser líder. Está em desacordo com a essência do evangelho, que é amar ao próximo, manifestar, também não deveria ser. É que, na verdade, pastor, a conduta cristã, que eu mostrei aqueles itens, ela envolve também as relações interpessoais. Nas relações interpessoais, envolve minhas relações do trabalho, envolve minhas relações familiares, envolve minhas relações com os outros, né? Mas é um tema para a gente falar sozinho, sobre relações interpessoais, né? A gente, quando fala de relações interpessoais, também pensa só em casamento, que é o tema que a Verinha vai falar depois de amanhã. Mas esse é um item no trato. Eu podia falar muito mais sobre a palavra, o uso da palavra, né? Eu citei muito superficialmente, como é que a gente faz uso, o agir envolve não somente o que eu visto, mas o que eu falo, A né? maneira como eu trato as Como pessoas. eu trato as pessoas. Essas relações interpessoais estão dentro das dimensões da conduta cristã. É que não dá tempo da gente falar sobre tudo. E uma coisa que eu queria destacar, eu achei muito interessante, emprestei o livro do pastor Samuel Bacchiocchi, não sei para quem emprestei, nunca mais, que fala Qual a Roupa Certa, publicado pela editora Tempos. E ele diz assim: eu tenho convicção que a maioria dos cristãos que adorna seus corpos com cosméticos em excesso, joias, roupa para chamar atenção, estão procurando amor, atenção e aceitação de Deus e das outras pessoas. Ao descobrirem que Jesus e a comunidade de fé os amam e os aceitam como são, em sua beleza de baixa autoestima, eu estou clamando, me amem, me aceitem. Eu preciso de aceitação.
Então, o pastor Samuel é muito feliz em dizer, quando eles percebem, né, eles chegam na igreja, são pessoas que estão carentes do amor de Deus e da comunidade de fé. Nós temos que demonstrar amor, que eles se sintam aceitos. E na medida em que eles conhecem a Jesus, progressivamente, vão percebendo a necessidade desta mudança de prática, né? Então, a comunidade de fé. E eu queria falar uma frase, pastor, que fui eu que inventei. A gente não pode esquecer, Deus me ama independente de qualquer coisa, mas eu tenho que ter respostas de amor a Ele. Então, quando o senhor fala do amor, esse assunto tem tudo a ver, e eu comecei falando isso. É uma resposta de amor, porque eu reconheço que Ele me ama, eu respondo. Né? Se meu esposo não gosta que eu vista determinada roupa, em resposta de amor a ele, eu vou fazer a vontade dele. Então, é, um dia o senhor podia colocar um tema só sobre relações interpessoais. Pastor Fernando e eu, nós realizamos comissões. Eu tenho certeza que ele passa pela mesma questão que eu. Como uma pessoa dessa está sendo indicada para ser líder da igreja? Pensando no perfil relacional. Mas essa pessoa não usa joias, não tem problema com correntinha, mas é um desastre na relação interpessoal. E ela é indicada naturalmente para ser líder da igreja, como se isso não fosse parte da conduta cristã. A igreja provocou essa dicotomia. Existe literalmente a separação disso. A gente não tem muito tempo, mas quer ver outra coisa? Quando você fala de pintar as unhas no tom natural, o cabelo no tom natural, não existe unha vermelha, não pinte unha vermelha. Alguém está olhando aqui, mas no mundo em que meninos estão namorando com meninos e meninas namorando com meninas, em que milhares de pais adventistas estão sendo surpreendidos com a atração homoafetiva dos filhos, será mesmo que nós temos que nos preocupar com uma unha vermelha? Não é muito pequeno isso para a gente ficar preso nessas coisas? Aí eu fico pensando, e você falou sobre isso, né? Nós definimos a cultura, nós não somos definidos pela cultura. Quem estabelece moda somos nós. O mundo é quem deve copiar a gente. Porque senão, daqui a pouco, com relação ao sexo antes ou depois do casamento, eu vou estar pensando assim, ó, meu filho está namorando com uma menina, eles estão fazendo sexo, né? Mas pelo menos é uma. Menina, já tem que estar Então, feliz. eu vou ficar feliz, não me importa que seja antes do casamento, porque hoje todo mundo está namorando com o mesmo sexo, pelo menos o meu. Então, eu estou baixando o padrão, a cultura está engolindo a gente. E a gente não deve baixar os padrões, as normas bíblicas, porque vale para você que está aqui, que não é adventista, ou mesmo é adventista. Isso não é um padrão da igreja adventista, é um padrão da Bíblia. A igreja reflete a palavra de Deus. Então, há um perigo muito grande, em relação ao mundo e à maneira como o mundo vive, de nós relaxarmos as crenças para adequarmos melhor as pessoas na igreja, para não perdermos pessoas. E é claro, isso não vai mudar. A gente precisa manter firme os processos, as crenças, sem exageros, porque eu já vi exagero de todos os lados, sem relaxar, equilíbrio, temperança é o processo. Avaliação do contexto, saber onde você vive, o mundo, a cultura, e aplicar o princípio à vida onde você está. Esse é o equilíbrio nosso. É pano para manga. Esse assunto, né, pastor Fernando? É coisa para mais de metro.
tem muitas implicações envolvidas nesse processo, né, Pastor Wagner? Eu creio que vale nós mencionarmos aquele texto do Evangelho de João. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, vai saber se a doutrina é de Deus ou de homens. Importante a gente querer fazer a vontade de Deus. Essa resposta de amor que a Thalita mencionou vai nos nortear, né? Eu fico triste quando vejo alguém dizendo assim, eu acho que não vai de acordo com o fluxo, né? E nós precisamos, diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, apresentar a razão da esperança que há em nós. Eu preciso saber por que que eu faço ou por que que eu deixo de fazer. Né? Não é só porque todo mundo está fazendo, senão a gente vai cair nisso aí, de, já que é com a menina, então vou me dar por feliz. E lembrando daquilo que eu coloquei no início, Deus nos dá a capacidade de pensar, orar, angustiar, como é que foi a palavra que eu usei? Com o Espírito Santo, né? Não fui eu que usei isso, não é um pensamento meu, mas acho que foi essa palavra, né? Buscar de forma. Porque nem para tudo nós temos resposta. Não é para tudo que a gente tem resposta. Surge, por exemplo, uma pessoa estava tendo um relacionamento virtual fora do casamento, entre aspas, né? Nunca teve contato físico, mas virtualmente estava tendo relacionamento. É adultério? Não é adultério? Só conversava pelas telas, digamos, né? Com uma outra pessoa, fora do casamento. É adultério? Não é adultério? Até que ponto que é? Até que ponto que não é? Então, o caminho é simples: oração, pensar, raciocinar, agonizar com o Espírito Santo, é o texto, né? Agonizar com o Nesse, Espírito Santo. nesse E aspecto, Thalita, desculpe, nesse aspecto é adultério. Ele é adultério e a pessoa que sofreu esse dano, se não perdoar, e a gente deve levar para o perdão, reconstrução, mas se a pessoa entender que não consegue mais por ter sido traída, poderá até se separar por causa disso, mas não sim, poderá casar-se novamente porque não houve rompimento sexual no processo. levando em conta principalmente o princípio de que o adultério é aqui, né? Na mente, Mas pode ter desejou. a alegação, vamos supor que não é casado, é um jovem que se Uhum. relaciona, não é fornicação, não teve contato físico, mas tem toda uma carga de sexualidade. Então, são coisas que estão aí ao nosso redor e que a gente diz assim, como é pecado, não é pecado, é certo, não é certo? A ética cristã tem resposta. E eu diria que o meu povo perece por falta de conhecimento. Se a gente diz assim, eu acho, como bem disse o pastor Fernando, é porque não tem profundidade na Bíblia. Eu digo assim, toda vez que eu falo assim, mas qual o problema de ir ao cinema? Mas qual o problema? Quando faz essa pergunta, já é porque tem problema, embutido, né? Você está perguntando qual o problema? É porque tem problema. Então passa pelo crivo daqueles itens, né? É que se fosse espiritual, Thalita, as perguntas seriam outras. Que assim, quando eu sento em mesa, hoje não tem mais isso, né? Já mudou completamente a discussão, já são outras as questões, mas anteriormente era assim, pastor, eu posso ir ao cinema? Pastor, se fosse espiritual, assim, pastor, como é que eu faço para orar a noite toda? Como é que eu faço para amar a palavra de Deus? Como é que eu faço para visitar pessoas essas seriam perguntas de cunho espiritual, de gente que está imerso na palavra. Agora, como eu não estou, eu estou pensando nas grades que me limitam, porque, na verdade, eu queria estar lá do lado de fora. Então, pastor, essas questões são carnais. Agora, só para a gente terminar, porque eu gosto disso aqui demais. Isso aqui é mais. Ele dá um reforço no que a gente conversou, Thalita. Tremendo isso aqui. Você sabe que eu percebo que os irmãos que têm dificuldade com essa questão da aparência ainda não amadureceram nesta parte.
que usam roupas inadequadas, ou uma maquiagem carregada, ou põe o tom do cabelo equivocadamente, está copiando a moda das. Porque a pintura de unha entrou na igreja, né? Ninguém fala mais nada sobre isso. Eu vou falar até morrer, pode achar ruim, eu vou ensinar, eu vou ensinar. Eu percebo que essas pessoas, Thalita, que estão muito preocupadas com a própria imagem, pedindo atenção, não são evangelistas, não são nada pelo Espírito Santo. Ela entendeu que ela precisa desaparecer para que outros vejam Jesus. Ele é o representante dele. Então não dá para eu ir lá representar, chamando a atenção da pessoa que eu quero que aceite o Jesus que me salvou, olhando para o meu corpo, desejando a mim ou produzindo na mente dele outros sentimentos que não são santos. A pessoa que está envolvida, mais do que tudo, Thalita, vestir-se adequadamente é amar os outros, que você ama a Deus. E aí eu preciso terminar no tom que você deu, muito apropriado. Não julguem ninguém, julguem a si mesmos. A gente não pode ser a régua de ninguém, irmãos. Ah, mas a irmã usa, está perdida. Por favor, não pense nisso. O irmão usa, está perdido. Só Deus sabe essas coisas. Sabe a luta que aquela irmã tem para deixar aquele negócio? Você não tem lutas em outros lugares. Nós somos iguais em nossas inclinações. A dela ou dele. Ninguém fala mais sobre isso. Eu disse para ele, em resposta: Meu nome é ninguém? Como é que eu me chamo? Se você... É Wagner, então eu não me chamo ninguém, irmão. Eu vou continuar pregando. Pastor, eu não sei se foi providencialmente ou não, mas o arquivo que eu usei não tinha alguns slides. Eu não sei como que puxou. Agora eu vi que o arquivo que eu trabalhei, de alguma forma salvou. E no arquivo que eu vou compartilhar para os moderadores distribuírem, tem aquele princípio da busca pela beleza interior, né? Aquilo que Pedro fala sobre o homem interior, ou é Paulo que fala, enfim. Tem alguns pontos que eu não abordei, e eu diria assim, ah, é um processo, é um processo. Cada pessoa está num estágio, cada pessoa está num ponto de compreensão, né? Mas a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que se aprofundar na palavra. O pastor Samuel Baquioc fala assim, o senhor falando sobre isso, ele diz assim, olha, não podemos culpar os membros da igreja por usarem o que é errado, se nós, os líderes, não os ajudarmos a enxergar as razões bíblicas para usar o que é certo. Então, ensinar, o ensino é também um dom do Espírito Santo. Amorosamente nós temos que ensinar. Amorosamente nós temos que falar. E quando as pessoas entendem que as nossas palavras estão banhadas de amor, elas vão estar abertas pela ação do Espírito Santo a conhecer. O que a gente não pode é dizer, não tem jeito, não volta mais atrás, Não não tem mais adianta como, mais não falar adianta mais sobre falar. perdemos a mão, não é? É. Aí eu desisti, né? Pastor, desculpa ter avançado no tempo, esse desafio foi muito grande para mim. Foi bom. Eu realmente tive dificuldade de selecionar aquilo que era mais importante e peço desculpas por ter Não avançado peça, demais no tempo. não peça desculpas. Eu, pastor Fernando, e todo mundo achamos que você foi muito orientada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar, Fernanda? Vamos lá, meu amigo. Pai bondoso, obrigado por esse pequeno podcast aqui, né? Esses papos aqui são ótimos. E hoje, no dia do mosaico, a gente tem um pouquinho mais de tempo e que bom que esse assunto casou com esse dia. Para a gente ter um pouquinho mais de tempo para falar, para dissecar esse assunto, que ainda ficou muita coisa a ser dita. Princípios aqui foram apresentados que devem nortear todas as outras escolhas.
Continua abençoando a Thalita, Senhor, que ela continue com a Thaís, sua irmã, com a sua família, sendo uma bênção. Ao pastor Fernando, o pastor Ludogério vai entrar agora no mosaico, vai nos ajudar na oração. A Alessandra fará a intercessão. Como é bom ter esse ambiente que possamos juntos fortalecer nossa fé, aprender, suportar os irmãos mais frágeis em amor, suportar, dar suporte mesmo, e a todo tempo buscar dar o exemplo apesar das nossas próprias deficiências. Continua aqui, Espírito Santo, falando, dando poder para o que a gente está falando aqui, por Jesus, amém. Amém.